Olá, eu sou a professora Nesli Nogueira e nesta videoaula sobre equações diferenciais, vamos estudar as equações diferenciais ordinárias, lineares, de segunda ordem e ordem superior, não homogêneas. As equações lineares não homogêneas estão relacionadas a problemas de valor inicial. Aqui é dada uma equação linear de segunda ordem não homogênea, com as suas condições. Por ser de segunda ordem, esta equação diferencial possui duas soluções, aqui indicado por y1 de x e y2 de x. O produto entre estas soluções forma uma base para a solução da equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea que está associada a esta equação linear não homogênea. Então, YH de x é a solução dessa equação diferencial ordinária de segunda ordem homogênea que está associada a esta equação linear não homogênea. Yp de x é a solução particular, que é uma função qualquer que satisfaz a equação linear não homogênea. E a solução geral desta equação linear não homogênea é formada pela soma da solução da equação homogênea que está associada à equação linear não homogênea com a solução particular, que é uma função qualquer que satisfaz a EDO não homogênea. Teorema da existência da unicidade. Se P de x e Q de x são funções contínuas sobre um intervalo aberto I, e x0 pertence a este intervalo, então o problema de valor inicial possui uma única solução geral dentro do intervalo I. Para calcular a solução yp de x, solução particular, é possível aplicar três métodos. São eles: o método dos coeficientes a determinar, ou chamado método de Descartes, que será estudado nesta videoaula, o método da variação de parâmetros, ou conhecido como método de Lagrange, ou ainda o método do operador derivada D. Aqui está o método dos coeficientes a determinar. Para aplicar este método, é necessário levar em consideração esta tabela, que relaciona a função r de x com uma proposta de solução particular yp de x. Então, se a função r de x for uma função constante, por exemplo, a proposta de yp é uma constante. Se a função r de x for um polinômio de segundo grau, a proposta para a solução particular yp de x também será um polinômio de segundo grau. Ou, por exemplo, se a função r de x
é a função e na 5x, a proposta de solução particular é constante A que multiplica e na 5x. Então, esta tabela contém vários exemplos de funções r de x com as suas respectivas propostas para a solução particular y p de x. Vamos para um exemplo. Aqui está uma equação diferencial ordinária, linear, de segunda ordem, não homogênea, com as suas condições. A equação é segunda derivada de y em relação a x, menos 2 vezes a primeira derivada de y em relação a x, mais a função y, igual seno de x mais x ao quadrado. A primeira coisa que devemos fazer é encontrar a solução da equação homogênea associada, isto é, calcular h de x. Para isso é necessário substituir a segunda derivada de y em relação a x por d ao quadrado, a primeira derivada de y em relação a x por d e a função y por 1, sempre relacionando o expoente de d com a ordem da derivada. Aqui o expoente de d é 2, porque é a derivada de segunda ordem. O expoente de d é 1, porque aqui está a derivada de primeira ordem. E a função está relacionado ao d com o expoente 0, que é igual a 1. Fazendo estas substituições, nós temos uma equação de segundo grau. Resolvendo esta equação de segundo grau, nós obtemos as raízes desta equação, que são valores de d. Neste caso, se obteve raízes múltiplas. Por isso, a solução da homogênea associada a esta equação diferencial não homogênea de segunda ordem é dada por esta expressão, constante 1, que multiplica e na x, mais constante 2, que multiplica x e na x. Agora, nós vamos calcular a solução particular yp de x, usando o método dos coeficientes a determinar. É necessário fazer uma proposta de solução particular yp. A proposta deve ser correspondente à função r de x. Como a função r de x é seno x mais x ao quadrado, a proposta yp de x é dada por esta expressão. Esta proposta é feita com base nesta tabela aqui. Para funções tipo seno x, aqui está a ideia da proposta. Para funções polinomiais, no caso de segundo grau, aqui está a proposta. Como nós temos seno x mais x ao quadrado como função r de x, a proposta
é a soma de A cosseno x mais B seno x mais cx ao quadrado mais dx mais E, que está aqui. Como a diferencial que nós queremos resolver é de ordem 2, é necessário derivar a proposta 2 vezes. Dada a proposta, aqui está a primeira derivada de yp de x e a segunda derivada de yp de x. Substituindo a proposta e as suas derivadas na equação que nós queremos resolver, nós temos esta expressão. E agora é necessário calcular as constantes A, B, C, D e E. Para calcular as constantes, é necessário comparar os termos que possuem cosseno x, os termos que possuem seno x, os termos que possuem x ao quadrado, os termos que possuem x e os termos independentes. Então, comparando os termos que possuem cosseno x, conclui-se que a constante A é igual a zero. Comparando os termos que possuem seno x, obtém-se a constante B, igual a 1/2. Comparando os termos que possuem x ao quadrado, C é igual a 1. Comparando os termos que possuem x, vamos ter a equação menos 4c mais d igual a 0. Então, d é igual a 4 vezes o c. Como c é igual a 1, d é igual a 4. Agora, comparando os termos independentes, vamos ter a equação 2c menos 2d mais e igual a 0. Então, e é igual a menos 2c mais 2d. Como c é igual a 1 e d é igual a 4, o valor de e é 6. Substituindo os valores das constantes na solução yp, temos que a solução yp de x é igual a 1/2, que multiplica cosseno x, mais x ao quadrado, mais 4x, mais 6. Lembrando que a solução geral é a soma da solução homogênea associada com a solução yp de x, a solução geral fica y de x é igual a constante 1 vezes e na x, mais constante 2 vezes x e na x, mais 1/2 que multiplica cosseno x, mais x ao quadrado, mais 4x, mais 6. E aqui está o gráfico desta solução geral. Agora, vamos obter a solução particular, levando em conta as condições dadas. X igual a 0, y igual a 1. Substituindo estes valores na solução geral, a constante C, 1, é igual a menos 11/2. Agora,
considerando x igual a zero e a derivada de y igual a zero, precisamos substituir esses valores na derivada da solução geral, obtendo, então, que a constante 2 é igual a 3/2. Assim, a solução particular é y de x igual a menos 11/2 e na x, mais 3/2 x e na x, mais x ao quadrado, mais 4x, mais 6. E aqui está a representação gráfica desta solução particular. Com isso, nós finalizamos esta videoaula. Um abraço e até a próxima.